O dia 7 de outubro de 2023 simplesmente reconfigurou todo o Oriente Médio. Nós temos uma redefinição de toda a geopolítica, da fronteira, de tudo que ocorre na região da Ásia, aquela localidade que nós conhecemos como Oriente Médio. O Hamas, em especial o grupo militar, a parte militar do Hamas, as brigadas Al-Qassam, entraram no território de Israel no dia 7 de outubro de 2023, portanto há um ano, e fizeram pelo menos 1.200 vítimas e levaram para a região da faixa de Gaza outros 200 e tanto. Nós temos que a consequência das ações do Hamas naquele dia mergulharam o Oriente Médio numa espiral crescente de violência e, infelizmente, dezenas de milhares de pessoas pagaram com a vida e pelo menos ali umas 2 milhões de pessoas tiveram que se movimentar no território, que são migrantes forçados na região da faixa de Gaza, ou então aquela população do Líbano que agora tem sofrido as consequências da guerra entre Israel e também o Hezbollah. Ou seja, o ataque do Hamas contra o território de Israel desencadeou mudanças profundas e para sempre em todo o Oriente Médio. A grande pergunta que fica para todos aqueles que defendem eventualmente a causa palestina é: valeu a pena? O que nós temos, infelizmente, é uma população civil que está no meio de fogo cruzado entre o Estado de Israel e grupos que não aceitam, em boa medida, a existência de Israel. Agora, nós temos também consequências bastante ruins para o Estado de Israel e até um certo isolacionismo no âmbito internacional quando olhamos para o Estado israelense. Nós temos, inclusive, países que, ao longo da história, são aliados de Israel, porém, passaram a fazer críticas bastante pesadas a Israel em decorrência do modo como Israel agiu na região da faixa de Gaza. E o modo como Israel age na faixa de Gaza acabou desencadeando também ações do Hezbollah contra Israel e, consequentemente, um ano depois, nós temos o Oriente Médio mergulhado em uma guerra que nós não sabemos quando acabará. Torçamos para que o quanto antes. O fato é, a guerra de Israel na região envolve vários eixos, conforme nós observamos. É o eixo da faixa de Gaza, onde nós tivemos ali ao longo de alguns meses bombardeios específicos de Israel contra a cidade de Gaza, Estado de Israel jogando panfletos na cidade de Gaza para que a população migrasse para o sul, e a população assim fez. Foi para o sul, a região de Khan Younis, e depois para a região ainda de Rafah, não é? Israel entra militarmente na faixa de Gaza e tal, não é? Na sua segunda fase da guerra, e estamos diante agora de uma terceira fase, que é o que Israel fará com os escombros que existem na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, nós temos os conflitos envolvendo o eixo norte, digamos, que é o caso ali, conforme nós sabemos, da região da fronteira entre Israel e Líbano, e no caso a fronteira com o Hezbollah, não é? No caso do sul do Líbano. E aí nós tivemos que o Hezbollah faz ataques contra Israel desde o dia 8 de outubro de 2023, todos os dias fazendo ataques contra Israel e vice-versa, Israel também buscando bombardear pontos específicos no sul do Líbano e a infraestrutura do Hezbollah, e isto só foi aprofundando numa escalada de tensão e conflito. Israel precisou remover pelo menos 60 mil pessoas da região norte do território de Israel, e nas últimas semanas, em especial nos últimos 15 dias, nós tivemos Israel entrando militarmente também no território do Líbano, a fim de atingir ali a infraestrutura do Hezbollah, e também fazendo ataques bastante significativos contra a própria capital, Beirute. No meio do tempo, nós tivemos também, conforme observamos, dois ataques do Irã contra Israel, utilizando mísseis, numa escalada de guerra de maneira mais aprofundada ainda, envolvendo aí o Irã. E aí, conforme nós observamos, o Irã é um país que acaba, por sua vez, financiando toda esses proxies, não é? Esses seus aliados que são chamados de eixo da resistência em relação a Israel. No caso, a concepção, segundo eles, de que Israel age de maneira truculenta, expandindo seu território e guerreando contra o Islã e assim por diante.
essa é parte do discurso aí em relação ao eixo da resistência, de que Israel traz instabilidade, malefícios para o Oriente Médio, conforme nós observamos, enfim. Tá? Então nós temos que a guerra entre Israel e os seus vizinhos simplesmente foi escalando de uma maneira bastante significativa, e no atual momento nós temos Israel bombardeando territórios em Gaza, Israel bombardeando territórios no Líbano, a fim de atingir eventualmente o Hamas e o Hezbollah, e também atacando o território da Síria, em especial na compreensão de Israel, no eixo de transporte envolvendo, armamentos e tal, desde o território do Líbano, passando pelo território da Síria, para entrar para o território do Líbano, né, para abastecer ali o Hezbollah e assim por diante. Né? Então a gente tem 4 frentes de batalhas por parte de Israel nesse atual contexto. É claro, os ataques que o Irã fez contra Israel é por conta de ataques que Israel fez dentro do território do Irã, eliminando ali, conforme nós observamos, a liderança do Hamas, o Ismail Haniyeh, e depois o segundo ataque por causa de Israel ter eliminado a liderança do Hezbollah, no caso ali o Hassan Nasrallah, nos últimos dias. Então, o dia 7 de outubro trouxe uma série de consequências muito negativas para todo o Oriente Médio, em especial para a população que vive em 2 territórios, na faixa de Gaza e também no Líbano, mesmo porque o Líbano é um país que tem 7 milhões de pessoas, e só para o Brasil houve a repatriação aí nas últimas horas de, salvo engano, 200 brasileiros. Eu não acompanho o número, tá? Então nós temos que muita gente afetada tem que se locomover no território em decorrência da escalada de tensão e da guerra que começa ali no dia 7 de outubro de 2023, no caso, não é? Faz um ano que estamos em guerra no Oriente Médio, em uma escalada e numa espiral de aprofundamento aí da guerra, não é? Para um caminho que nos parece um abismo que não tem fim, né? Simplesmente nós temos, infelizmente, mais e mais pessoas sendo afetadas em decorrência da guerra, inclusive no próprio Israel, porque o sequestro das 200 pessoas e tanto não foi ainda, as pessoas não foram recuperadas. Houve ali algum cessar-fogo entre Israel e o Hamas e a captura e a devolução de alguns reféns, tá? Mas ainda a discussão hoje é de que 101 pessoas estão ali sob a administração do Hamas, e essa é a justificativa de Israel para a guerra. Isso em Gaza, não é? Em relação ao Hezbollah, a justificativa é porque o Hezbollah tem atacado Israel desde o dia 8 de outubro de 2023 e assim por diante, tá? Não é isso? Enfim. Então, nós tivemos que o 7 de outubro trouxe uma consequência bastante ruim, que foi pelo menos 40 mil pessoas afetadas em Gaza, pagando com a própria vida, e 2 mil pessoas no caso do Líbano, pagando também com a própria vida, sem contar as populações israelenses, onde incendiou ali a tensão que existe no território de Israel, diante de conflitos internos da própria sociedade israelense, em boa medida envolvendo as tensões com a população local e os grupos ali, imigrantes em Israel, em especial palestinos, enfim, e uma escalada de tensões também na região da Cisjordânia, tá? Então, o 7 de outubro incendiou o Oriente Médio. Alguns vão discutir que, pera lá, mas o Hamas reagiu às ações de Israel ao longo das últimas décadas, do apartheid e assim por diante. Ok, esse é um ponto debatido. Porém, o fato que eu questiono novamente valeu a pena? Nós temos que Gaza foi basicamente destruída em sua infraestrutura de transportes, tá? Portuária, de beneficiamento de água, no caso ali tratamento de água e esgoto, tudo bem? Então o empobrecimento na região da faixa de Gaza, isto além de toda a perda de vida humana, tá? É muito considerável. Aí vão falar, não, mas os números são dados pelo Hamas, então não dá para acreditar realmente que houve 40 mil pessoas que perderam, não é, a sua vida ali com a guerra de Israel em Gaza. Ok,
ainda que o número seja dado pelo Hamas e pelo Ministério da Saúde do Hamas, quando nós observamos as imagens do que ocorreu em Gaza, as pessoas foram afetadas de maneira significativa, gente. Nós temos, inclusive, Israel no âmbito internacional sendo, em boa medida, isolado. Eu comentei com os meus alunos o seguinte, não, pera lá, nós temos que, num primeiro momento, Israel tem um apoio bem significativo da comunidade internacional. Isso em relação a Gaza e ao Hamas, né? Agora, à medida que houver a percepção de que Israel luta contra a Palestina e os palestinos e não contra o Hamas, haverá uma tendência de distanciamento de Israel. E aí nós estamos observando, sim, um distanciamento de Israel no contexto aí da comunidade internacional. É claro, críticas da ONU contra Israel, ao mesmo tempo Israel evidenciando o quanto a agência da ONU colaborou para, não é isso? O ataque do Hamas, de modo que embaixo ali de prédios da ONU nós tínhamos túneis do Hamas e assim por diante, não é? Então, o meu foco aqui com vocês era trazer essa reflexão de que quem está perdendo a guerra são os inocentes. Isso é um fato importante. E quem perdeu a vida também, lá no dia 7 de outubro, né, foram inocentes, combinemos, né, gente? É claro que vai se falar que é uma guerra de Israel velada contra a Palestina, enfim, e isso justificaria, segundo muitos falam, não é, o ataque do Hamas, mas não, né, gente? Vamos combinar que a consequência disso trouxe muito mais dor para o próprio povo palestino, certo? Mesmo porque no ataque que o Hamas fez contra ali o sul de Israel, havia brasileiros. 5 brasileiros contam na lista das pessoas que perderam a vida em decorrência do ataque do Hamas. E havia a população do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, de modo que o Hamas, quando atacou Israel naquele dia, também acabou fazendo vítimas brasileiros, conforme nós mencionamos, pessoas de diversos outros países, dos Estados Unidos, do Canadá, tá certo? E de outras nacionalidades, inclusive muitos que foram afetados eram até muçulmanos. Então a gente tem população da Rússia, da Tailândia, da Etiópia, do Chile, da Romênia, do Canadá, certo? Do Paraguai, da África do Sul, de vários países que tiveram ali pessoas infelizmente afetadas, enfim, certo? Então, fica aqui o nosso comentário a respeito do quão triste é tudo que aconteceu no Oriente Médio desde o dia último 7 de outubro de 2023. Que Deus dê sabedoria para os homens e que haja um caminho para a paz no Oriente Médio. O vídeo aqui era mais reflexivo e um pouco ali de alguma abordagem do que aconteceu no Oriente Médio desde então. Ao longo do ano nós fizemos aqui vários vídeos tratando das fases da guerra, da geografia da Palestina, da geopolítica de Israel e também do modo como Israel age diante dos demais países do Oriente Médio, dos ataques de Israel contra Gaza, tá certo? Depois contra o Líbano, os ataques do Irã contra Israel, a questão do grupo Houthis e assim por diante, né? Já abordamos bastante aqui ao longo do ano, muito sobre, inclusive, o que é o Hamas, o que é o Hezbollah e assim por diante, né? Fica aqui a nossa solidariedade a todos que, infelizmente, inocentes, acabam perdendo a sua vida diante da guerra. Que Deus possa abençoar o Oriente Médio.